Beleza. Então, esse workshop ele fala muito sobre inteligência emocional e sobre mudança de mindset, ok? E por que o nome Gigantes de Aço? Porque esse nome ele fala muito com o meu público, fala comigo também. E esse nome veio como um presente no Mastermind, tá? No encontro do Mastermind que a gente teve, o nome veio como um presente. No final, se der tempo, eu falo sobre o nome, beleza? Quando eu começo a falar sobre inteligência emocional, sobre mudança de mentalidade, sobre autoconhecimento, a gente esbarra em algumas estatísticas, ok? Então, são dados reais, são dados que eu pesquisei e dados que me tocaram bastante quando eu vi. Eu vou trazer para vocês agora esses dados. Uma pesquisa do IBGE, ele diz que 70% dos casamentos eles chegam ao final em menos de 15 anos. Então, 70% das pessoas que se casam no civil, elas se separam em menos de 15 anos, segundo dados do IBGE. E no ano de 2016, foram 328.960 divórcios. Outro dia eu fui acessar o site do IBGE e esse número mudou. Tá? Esse número está quase em 400 mil. Ok? Então, o que eu percebi? E vocês também agora, claro. Que o número vem aumentando. Que a falta de compreensão entre os casais é cada vez menor. Que a tolerância é cada vez menor. Eu fiquei me perguntando por que esse número tem aumentado bastante. E esses dados são dados de pessoas que se casaram no civil. Aqui a gente não tem dados daquelas pessoas que apenas se juntam, ok? Apenas se juntam e depois separam. Agora, e se a gente juntasse todas as pessoas nesses dados? Quantos casais, quantas famílias nós teríamos aí nesse número de 328 mil? Seriam muitas. E até para entender isso, como é que isso acontece, por que isso acontece, que eu venho trazendo esse workshop para vocês. Tá? É uma maneira de trazer mais compreensão, entendimento e autoconhecimento para todos nós aqui, até para mim mesmo. Porque eu acredito que cada vez que eu faço esse workshop, eu também aprendo bastante. Beleza? Uma outra pesquisa também do IBGE diz que 45% dos pais não se sentem amados pelos filhos. 45% dos pais não se sentem amados pelos filhos. E essa pesquisa é de via dupla, tá? Então, 45% dos filhos também não se sentem amados pelos pais. O que será que acontece para uma pessoa não se sentir amado pelo filho ou um filho não se sentir amado pelos pais? Muitas vezes, né, isso também é um dado real, as pessoas têm medo de falar em seus relacionamentos. Medo de se expressar, medo de colocar algumas coisas até em prática. E eu percebi que isso não acontece apenas com mulheres, acontece com homens também. Muitos homens têm medo de falar, medo de se expressar dentro de seus próprios relacionamentos. Por que as pessoas têm medo de se expressar, de falar com as pessoas que convivem, com as pessoas que passam mais tempo juntas? Muitas vezes, tanto mulheres como homens, eles não se expressam em relacionamento por medo de agressão, por medo de rejeição, por medo de certas palavras duras. Eu tenho um amigo que ele ia jogar futebol toda quinta-feira. Toda quinta-feira ele ia jogar futebol. E se encontrava com os amigos, aí eles bebiam e tal, era tipo uma festa. Mas ele não falava para a esposa dele que ele ia jogar futebol. Porque a esposa dele tinha ciúmes quando ele se encontrava com os amigos. Ele preferia falar para ela que estava trabalhando.
Isso passou, tipo, mais de 6 meses ele falando a mesma coisa. E toda quinta-feira ele ia pro futebol com os amigos e falava pra esposa que estava trabalhando. Até que se um dia a esposa descobriu. Ele chegou em casa e ela perguntou onde ele estava. Ele falou que estava trabalhando. E uma amiga dela tinha visto ele jogando futebol numa quadra até próximo da casa dele. Nesse dia, eles brigaram. E brigaram feio. E a partir daquele momento, o casamento não foi mais o mesmo. Por quê? Quebrou-se um elo de confiança. A pessoa falava que ia para um lugar e estava em outro lugar. Muitas vezes, pequenas mentiras que não parecem nada pra gente destroem nossos relacionamentos. E quando eu falo de relacionamentos, não são apenas relacionamentos entre um homem e uma mulher. São relacionamentos entre pais, filhos, irmãos, irmãs, relacionamentos empresariais, relacionamentos comerciais. Então, muitas vezes, uma coisa que parece pequena acaba destruindo a confiança que as pessoas têm em nós. Pequenos gestos, pequenas coisas que parecem tão pequenos para nós, mas diante a um relacionamento, a algo que é maior, aquela coisa se torna muito grande. Então, pequenas mentiras se tornam grandes mentiras. Quando nós fazemos isso todos os dias, enganamos as pessoas que nós mais amamos. Agora, se as pessoas mentem por pequenas coisas, e essas coisas estão muito ligadas à inteligência emocional, e sobre casamentos e relacionamentos, eu falo mais, tá, sobre isso na minha imersão de 2 dias, onde nós trabalhamos a sua inteligência emocional. Aqui nós vamos ver apenas um pedaço do que eu passo lá, ok? E durante muito tempo eu me perguntei por que as pessoas usam drogas? E as estatísticas das pessoas que usam drogas estão aumentando cada dia. Cada dia mais as pessoas estão consumindo drogas. Pode ser cigarro, pode ser maconha, pode ser bebida, pode ser o crack, pode ser a cocaína. Então, cada vez mais as pessoas estão consumindo drogas. E muitas vezes um adolescente, ele entra para o mundo das drogas apenas para ser aceito pelos seus amigos. Apenas para participar daquele grupo, daquela comunidade de pessoas. Porque muitas vezes um adolescente, ele não quer se sentir rejeitado. E para nós não se sentirmos rejeitados, nós fazemos algumas coisas que muitas vezes não condizem com o nosso caráter, com quem nós somos. E aqui eu vou deixar uma grande dica para vocês de um livro que eu li e fez todo sentido para mim. O nome do livro é Os 4 Compromissos. E aquele livro ele fala um pouco sobre crenças e trata um pouco sobre isso também, sobre a rejeição. Ele fala um pouco sobre a rejeição. Então é uma obra que eu indico para vocês todos lerem. Ok? Agora, eu queria que vocês abrissem o microfone agora e falassem um pouco, tipo, cada um fala alguma coisa e tal. Por que você acha que uma pessoa começa a utilizar drogas, a usar drogas? E pode ser cigarro, pode ser maconha, pode ser qualquer coisa, tá? Que é considerado droga hoje. Tanto lícita quanto ilícita. Mas, de qualquer forma, prejudica a pessoa. Por que você acha que as pessoas usam drogas, Gorete? Então, hoje nós sabemos que não é só os adolescentes, né, os jovens. A faixa etárias diversas e, infelizmente, usam drogas. E, então, são várias situações, né? A falta de aceitação, às vezes a pessoa não tem. Nós estamos exatamente estudando agora o livro do Cavaleiro, né? Com Preso na Armadura. Então, justamente pais que se prendem na armadura, né?
as obrigações do dia a dia e esquece dos filhos. Esquecem de dar aquela atenção que precisa, então os filhos terminam buscando lá fora de forma errada e cai exatamente aonde ele tiver mais atenção, ele com muita carência, né? A carência que ele tem de não ter o afeto dos pais, às vezes de ambos. Quando ainda tem de um, até que vai, às vezes são dos dois, um fica esperando pro outro, o outro, eu tô ocupado, eu não posso, é você que tem que dar. E um culpando o outro, né? Não assume a autorresponsabilidade. Então, falando de adolescente, esse adolescente vai buscar onde ele encontrar. E com certeza não vai ser numa família bem conceituada que ele vai. Pode acontecer, mas assim, raramente, mas ele vai exatamente encontrar isso em grupos de outras pessoas que também são carentes, né? E que, com certeza, nessas alturas já estão usando drogas. E isso acontece desde uma escola pública, né, da periferia, quanto uma... É aqui no meu computador? Não, é no meu. Ah, tá. Quanto a uma... Tá muito alto o som? Tá muito alto? É um pouquinho, Levi. Só um pouquinho, se puder baixar um tiquinho pra gente ouvir a Gorete melhor. Top. Mas tá bom, fundinho. Mas pode... Aumenta. Agora ninguém tá ouvindo mais. Pode aumentar um pouco. Beleza. Pra mim tá bom. Maravilha. Por favor, Gorete. Então, esses adolescentes, vamos falar assim, pode ser jovens, adolescentes, até juniores, crianças a partir de 12 anos, dependendo da mente. Eles vão exatamente se encontrar com outras pessoas carentes, né? Isso é automático, na maioria das vezes. E quando eles se encontram, já com certeza já vai ser outros adolescentes que já estão provando a droga, né? Então, aí vem a questão que você falou, né? Para poder ser aceito lá naquela rodazinha, naquele grupo, eles vão terminando fazendo isso. E tinha um colega de faculdade, né? Hoje, graças a Deus, eu fico feliz quando ele começa a postar tudo musculoso com os rifles, treinamento, né? Hoje ele está na Força Especial da Polícia Civil do Amazonas. Aí ele me contou a história dele. Quando chegou na faculdade, ele disse que já era só usuário, estava se libertando. Eu não sei até onde hoje está, mas pelo menos ele cresceu em algum momento. Não foi lá para, digamos assim, lá para aquela parte que a gente chama de lixo humano, né? Infelizmente, de passageta. Ele disse que começou exatamente assim. Top. Eu lembrei dele, por isso eu comecei a falar. Maravilha, Gorete. Ele não tinha um apoio em casa e ele estudava numa escola aqui, que inclusive em Manaus é uma das, entre todas, que bem próximo de um bairro, assim, tipo uma favela, onde tem muitos traficantes lá dentro. É um bairro onde existe uma força deles lá, né? Exatamente, de traficantes. Até a polícia para entrar lá tem dificuldade. Isso a gente sabe que é a nível nacional, né? Às vezes a pessoa olha assim e pensa logo no Rio de Janeiro, mas não, isso aí tem em tudo que é lugar. Sim. É verdade, Gorete. Verdade. Isso fica bem no centro da cidade. E essa escola, o fundo da escola fica exatamente para esse bairro, essa comunidade, né? E ele disse que os traficantes, as crianças, né, os adolescentes que compravam lá, levava para dentro da escola e ele começou a usar lá. E quando ele menos percebeu, ele estava totalmente viciado. Ele disse que terminava a aula, ele ficava jogado lá pelos cantos, escondido em salas que não tinha aula, por trás, a tarde todinha, até que ele voltava normal e ia para casa. Assim, terrível. Beleza. E o incrível de tudo isso, Gorete, é que não é só eu. Igual essa minha situação, tem gente até pior. E são muitos e muitos. Ele dando exemplo só dessa escola, né? Top, Gorete. Obrigado, Gorete. E realmente, isso que você falou faz todo sentido. O que acontece? Como você falou, muitas pessoas elas acabam não dando atenção para os filhos. E é uma certa forma de rejeição até. Porque muitas vezes, nós, pais, estamos apenas preocupados com a questão financeira. Com a questão de trazer um alimento para casa, de realmente trazer dinheiro para casa.
Agora, eu queria perguntar para vocês, nós aprendemos matemática na escola, aprendemos português, aprendemos física, matemática, aprendemos tudo ligado ao racional na escola. Agora, onde a gente acaba treinando as nossas emoções, treinando emoções, aprender a lidar com as emoções? Realmente não existe nenhum lugar onde podemos assim treinar, né, e educar as nossas emoções, para que nós podemos mudar a nossa mentalidade, mudar o nosso mindset. Esse local não existe, infelizmente. E por causa disso, muitas pessoas, né, acabam se perdendo nas drogas, na prostituição e N fatores. Até mesmo a questão de tomar vários remédios. Até mesmo a questão de tomar vários remédios. Várias pessoas não conhecem a química do próprio corpo e acabam muitas vezes tomando vários remédios tipo para coisas que muitas vezes não precisa. Eu, por exemplo, aprendi, né, quando tá gripado, a não tomar remédio de primeira, a fazer alguns exercícios, fazer algumas coisas para tentar mudar aquele estado do meu corpo. Porque muitas vezes nosso corpo já produz várias substâncias que, tipo, né, contribuem para que aquela doença seja seja curada. Várias vezes. Muitas vezes. Eu até fiz o despertar, e no despertar, eu vi uma pessoa, né, que tomava Rivotril todo dia, ficar ali 3, 4 dias sem tomar Rivotril. Mas é claro que foi um trabalho feito ali com toda a estrutura, onde o profissional, ele orientou e focou o cérebro da pessoa e não pensar no remédio, mas pensar em outras coisas. E aquelas coisas que ele fez a pessoa pensar, foi criando substâncias parecidas ou iguais com a substância do Rivotril. Então, são coisas que a gente tem recursos naturais que a gente não utiliza. Porque nós não temos essa mentalidade, não temos esse costume. Muitas pessoas se perdem nas drogas, nos remédios, porque não sabem o poder que tem na mente. O poder que tem de mudar seus costumes, mudar sua mentalidade e passar a ter uma inteligência emocional mais forte. Então são recursos internos que nós construímos e não aproveitamos. E quando você começa a acessar esses recursos, com toda certeza, você muda muito a sua rotina, a sua vida. E a qualquer momento você pode fazer parte dessa turma que consegue utilizar esses recursos. Muitas vezes as pessoas chegam em mim, né, achando que não conseguem fazer algumas coisas. E quando nós trabalhamos algumas ferramentas de coaching, algumas coisas dentro da minha imersão, a pessoa muda totalmente o mindset e consegue sim começar a fazer coisas incríveis. Porque nossa mente, ela foi construída para fazer coisas incríveis. Beleza? E perceba que quando nós não temos uma mentalidade muito forte, nós ficamos presos a vícios, a remédios, a relacionamentos que nós não queremos. Quantas pessoas hoje estão num relacionamento onde elas não querem? Quantas pessoas hoje dormem na mesma cama, mas nem olham para o parceiro? Quantas pessoas moram na mesma casa, mas realmente não estão casados mais? E quando eu penso nesses dados, é uma coisa que me deixa muito triste, porque eu conheci uma pessoa muito próxima a mim, que viveu isso muito tempo. Ela viveu isso muito tempo. Eu acompanhei aquela história daquela pessoa e foi uma história que não acabou bem. Infelizmente. E eu percebo que muitas pessoas passam por essa situação todos os dias, presas a vícios, presas a pessoas. E quando você liberta a sua mente, você liberta também seu corpo. Quando você liberta a sua mente, você também liberta o seu corpo.
E realmente as pessoas se sentem presas assim. Eu também me sentia preso assim, mas não era um relacionamento. Preso a pensamentos, a coisas do passado que impediam que eu tomasse a direção da minha vida. E muitas vezes eu me via preso, como essa imagem está aqui, preso a várias correntes. E quando eu descobri que eu podia me livrar dessas correntes aí, foi uma descoberta muito top. E eu percebi que a cada dia eu ia tirando uma corrente. E tirando uma corrente, tirando outra, e outra, e outra. Até que um dia eu me libertei. Eu me libertei dos pensamentos que me faziam mal, dos sentimentos que me faziam mal e dos comportamentos que me faziam mal também. Todos nós temos a mesma capacidade de se livrar desses sentimentos, desses pensamentos. Se você hoje passa por qualquer coisa assim, saiba que você tem o poder de se livrar disso quando você quiser. E essa é uma mudança que você pode promover em meio segundo. Porque eu aprendi que uma decisão ela é tomada em meio segundo. Você pode mudar sua mentalidade, seu pensamento, seu comportamento em meio segundo. E é uma decisão que você vai precisar fazer a manutenção todos os dias. Todos os dias você faz a manutenção dessa decisão. Mas é uma decisão de meio segundo. Será que você está pronto para fazer essa mudança hoje? Será que você está pronto para utilizar esse meio segundo? Muitas vezes utilizamos fazendo coisas que não vão levar a lugar nenhum, ou simplesmente não fazendo nada também. Perceba que cada segundo, cada meio segundo, cada milésimo que você está vivo é muito importante para você. É muito importante para as pessoas que você ama. E para as pessoas que te amam também. Não perca meio segundo sem fazer nada. Ou fazendo algo que não seja verdadeiramente você. Que você queira realmente fazer. Convido você hoje a tirar essas correntes que muitas vezes impedem você de chegar onde você quer. Deixe o meu convite aqui, estendido a todos vocês. Agora, o que leva as pessoas a fazerem uma coisa, a fazerem outra, a pensarem de uma maneira ou pensarem de outra maneira? Muitas vezes, nós somos programados, porque nosso cérebro é um computador muito potente. E muitas vezes, nosso cérebro ele foi programado para pensar de uma maneira ou de outra. E muitas vezes, por utilizar esse recurso em excesso, nós tomamos decisões e posturas erradas. E aqui eu falo das pessoas racionais e das pessoas emocionais. Eu, particularmente, era uma pessoa muito racional. Eu queria explicação para tudo. Eu queria saber o porquê de tudo. E esse excesso de querer saber porquê e como as coisas funcionam me impedia muitas vezes de não viver o momento. De não contemplar o momento. E parece loucura, porque quando eu aprendi a contemplar o momento, contemplar o que realmente estava acontecendo, o inexplicável se tornou explicável. Não pela ciência, mas pelo sentimento. Pelo sentimento. Muitas vezes a ciência, a matemática, a física, não vai conseguir explicar muitas coisas, não. Essas coisas serão explicadas pelos nossos sentimentos.
É por isso que hoje eu aprendi a equilibrar o meu racional e o meu emocional. Saber onde eu devo e que horas eu devo ser racional e que horas eu devo ser emocional. A imagem fala aqui, né? Racional. Tem até algumas coisas aqui, ó. A pessoa que pensa mais racionalmente está mais ligada a dados, fatos, números, matemática. E como o racional pensa. Agora veja o lado emocional. É um lado onde tem ali, ó, música, violão, tem texto, tem microfonezinho que as pessoas gostam de cantar. Então as pessoas racionais, elas gostam muito de ver as coisas, ver para crer. Diferente do emocional que precisa sentir. E quando eu descobri que esse recurso me proporciona muitas coisas, não somente nos meus relacionamentos com minha esposa, com meu filho, isso me proporciona coisas fantásticas. E eu percebo que muitas vezes eu deixei de sentir porque eu estava procurando um porquê para aquilo. Agora, quantas vezes nós procuramos um sentido para as coisas que muitas vezes nem tem sentido? Muitas vezes é preciso apenas sentir. Apenas sentir. Sentir o toque da sua esposa, do seu esposo. Sentir o toque do seu filho, da sua filha. Sentir a música. Dançar não como a sociedade manda, mas como você quer dançar. Porque a sua autenticidade é muito mais forte do que qualquer coreografia, do que qualquer coisa que as pessoas querem que você faça. E isso se chama trazer a sua verdade à tona. Vocês têm alguma pergunta quando o cérebro é emocional ou o cérebro é racional? Vocês conseguiram visualizar, sentir um pouco do que eu estava falando? Alguém tem alguma pergunta? Tem alguma pergunta, Léo? Não, tá ouvindo. E também a música aí me levou realmente a... Não sei quem que veio aqui não, mas foi legal. Top, velho. Não sei se coloquei palavras ainda não. Top, A velho. música, nossa, deu um... Isso se chama se permitir. Parabéns por se permitir. Parabéns, Léo. Tamo junto, guerreiro. Agora, é muito importante você saber de onde vêm as suas emoções. Qual que é a origem das suas emoções? E aqui a gente tem uma criança abraçando um adulto. E as nossas emoções, todas elas, vêm da infância. Esse abraço que a mãe da menina está dando nela, com toda certeza, mudou muita coisa na vida dela. Percebe como ela agarra a mãe? As duas mãos, tipo ali, ó, agarrada, e uma mão se pega na outra ali ainda e prende. É como se ela sentisse que a sua mãe fosse um ponto seguro. E pelo olhar dessa criança, percebe-se que parece que ela estava com medo de alguma coisa ou ainda está com medo de alguma coisa. Ela buscou na mãe a proteção que ela queria, que ela precisava. Quantas vezes as crianças querem abraçar seus pais, mas seus pais não estão em casa? É por isso que muitas crianças começam a chamar a babá de mãe. É uma transferência de autoridade. E certo dia da minha vida eu percebi que eu estava trabalhando demais.
Estava trabalhando demais, vendo meu filho de menos. E até minha esposa. E sempre eu vi minha esposa reclamar: você trabalha demais, você trabalha demais. Você trabalha demais. Aí quando eu caí a ficha, eu falei: meu Deus do céu, nunca mais eu faço isso. Porque muitas vezes eu troquei a minha família no meu trabalho. E muitas vezes tornei os meus dias, como a música fala, tornei trevas os meus dias. As nossas emoções surgem em nossa infância. E essas emoções muitas vezes são copiadas das pessoas que são inspirações para nós. Que são modelos de vida, modelos de pessoas na nossa vida. É por isso que muitas meninas, quando elas olham para as mães, elas veem pessoas de muita força e pessoas que dominam tudo. Mães que tomam decisões, que vão para frente e vão para cima e correm, matam e brigam e fazem tudo pelos seus filhos. Aí aquela criança, ela toma aquele sentimento, aquele modelo para ela e provavelmente ela vai ser assim quando adulta. Acaba copiando o comportamento da mamãe ou do papai. E geralmente ela copia o comportamento de que ela mais se identifica. E muitas vezes, uma criança do sexo masculino não tem uma figura masculina em casa, porque o pai trabalha demais. O que a criança faz? Copia o comportamento da mãe. Muitas vezes, elas copiam também, não só as coisas boas, mas copiam também as coisas ruins. E geralmente as coisas ruins são vividas com mais intensidade, com mais emoção. E eu posso fazer essa pergunta para vocês agora. E vocês vão me responder com toda certeza. Você, quando lembra das namoradas do passado, namoradas ou namorados, você lembra mais dos namorados bons ou dos ruins? Das namoradas que foram boas ou das namoradas que foram ruins? Porque geralmente a experiência, quando é trazida com muita intensidade, com muita emoção, é a experiência que fica na gente. E muitas vezes essa experiência ela fica tão intensa que nós acabamos copiando muitas coisas, inclusive os comportamentos ruins. Agora, queria que alguém até falasse. Talvez agora eu falasse. Quando você lembra das pessoas que passaram pela sua vida, você lembra de pessoas que foram boas, mais pessoas foram boas ou mais pessoas que fizeram mal? Você, Bela, lembra das pessoas que foram mais pessoas boas ou mais pessoas que fizeram mal para você, por exemplo? Bom, as ruins. Infelizmente, as ruins. Eu acho que eu lembro mais das boas. Top. Você lembra mais das boas, Léo? Top. Com toda certeza, Léo, você teve muitas experiências boas e as experiências boas ficaram muito marcadas em você por causa das emoções que você estava sentindo naquele momento. Beleza? Isso acontece com todo mundo. É por isso que é importante você trabalhar a sua mentalidade, o seu mindset, trabalhar a sua inteligência emocional. Agora, como é que você pode transferir uma experiência boa e transformar essa experiência uma experiência ruim, desculpa, e transformar essa experiência em experiência boa? É possível fazer isso? Levi, você falou isso, cara, eu lembrei aqui na hora quando que isso aconteceu na minha vida. Isso aconteceu no despertar, cara. A cada,
sabe, a cada atividade, a cada dia, a cada luta, cara, era isso. Era um negócio que, teoricamente, ruim para mim, mas que eu sabia que eu tinha que transformar em algo bom, porque eu estava ali, era para isso, e que a pessoa que estava ali, que era o Paulo, estava, sabe, buscando isso comigo, e estava me mostrando o meu medo. É isso aí que você falou. Top. Top. E, geralmente, os treinamentos de inteligência emocional, eles fazem isso com a gente. Muitas vezes, no meu treinamento de inteligência emocional, em 2 dias, eu vou te incomodar. Mas eu vou trazer a sua verdade à tona. Por isso, a importância de nós estarmos sempre buscando conhecimento. Porque se nós não ainda evoluímos em alguma área da nossa vida, é porque nos falta conhecimento. E talvez esse conhecimento, e talvez não, eu tenho certeza que esse conhecimento está no meu treinamento de inteligência emocional Gigantes de Aço. E é por isso que eu acho que você deve estar na próxima turma. Se você quer essa mudança na sua vida, esteja na próxima turma. Mês que vem. Dia 19 e 20. E você vai perceber que você pode sim trabalhar suas emoções e mudar tudo que foi construído na sua vida. Isso é um trabalho diário. E você pode aprender isso. Beleza? Muitas pessoas me procuram para falar sobre compulsão alimentar, mesmo não sendo coach de emagrecimento. Mas muitas pessoas me procuram. E esse é um problema que tem afetado toda a sociedade. A obesidade. Da mesma forma que uma pessoa não come, a outra come bastante. Pelo mesmo motivo que a pessoa não come, a outra come bastante. E quando eu falo sobre isso, as pessoas se espantam. Mas como assim, Levi? Como a pessoa, como assim uma pode comer tanto por um motivo e pelo mesmo motivo a outra não come? Visão de mundo. Quando as pessoas olham para a situação, geralmente, elas olham de uma maneira. Elas têm um aprendizado. Só que o aprendizado de uma pessoa não é igual a outra. É por isso que muitas vezes umas pessoas deixam de comer, quando outras comem. Então, a visão de mundo das pessoas altera, sim, na vida delas. Porque quando você olha para uma experiência, mesmo que ela seja ruim, como o Léo falou, e transforma numa experiência boa, satisfatória, o seu sentimento com aquela atividade, com aquela experiência, cara, vai ser o melhor possível. E a ciência diz que quando nós sentimos emoções positivas, nós produzimos substâncias positivas para o nosso corpo. E as substâncias encontram ali um equilíbrio. Agora, se você só pensa coisa ruim, talvez o seu corpo produza mais uma substância do que outra. Isso causa um certo desequilíbrio no seu corpo. E as doenças são desenvolvidas primeiro na mente. E depois a mente consolida e manda para o corpo. Mas o Levi está me falando que se eu preciso trabalhar meu cérebro, eu vou prevenir doenças? Sim. A inteligência emocional está aí para isso. Para prevenir doenças. Prevenir doenças. E você vai perceber, quando você adquirir certo conhecimento, você vai evoluir e muitas vezes vai deixar de ter uma doença grave até no futuro. Muitas vezes eu pensava comigo que isso não era possível. Mas quando eu vi a experiência do arroz na TV, né? Crianças fazendo experiência com arroz, falando palavras boas para o arroz e depois para um outro tipo de arroz, para o mesmo arroz, só que separado em outro pote, falando palavras ruins. Aí você vê aquele arroz que recebeu palavras boas ficar bom, branquinho, certinho,
E o arroz que recebeu palavras ruins, ficar preto, ficar ruim, podre, você descobre que as palavras têm um certo poder. As palavras têm um certo poder. E nossas emoções servem para equilibrar até as substâncias de nosso corpo, para que nosso corpo receba aquilo que realmente precisamos. Para responder essa pergunta, para que servem nossas emoções, né? Para que servem as nossas emoções, eu diria que para direcionar a nossa vida, ou para o sucesso ou para o fracasso. O que você sente determina o fator, a quantidade de sucesso na sua vida. As suas emoções definirão o fator sucesso. E percebe, quando eu falo sucesso, não estou falando só de dinheiro. Estou falando de tudo. Hoje na sua vida. Quando você se faz essa pergunta, quem está no controle? Quem está no controle da sua vida? Quando você se faz essa pergunta, qual que é a resposta que vem na sua cabeça? Porque muitas vezes, eu estou dirigindo, por exemplo, tá? Estou no trânsito, e eu vejo as pessoas discutindo. Uma fecha a outra e fala, ah, seu babaca, ah, seu imbecil. E de repente uma sai do carro, outra sai do carro, as duas começam a brigar, se esmurrar. Sabe que quando uma pessoa recebe um elogio desse, né? Um xingamento desse, ela sai do carro disposta a bater no outro. Será que é ela que está no controle da vida dela? Ou será que é apenas um fator emocional que controla a vida dessa pessoa? Muitas vezes o que nós sentimos controla a nossa vida, controla quem nós somos. Cláudia, hoje, quem você acha que está no controle da sua vida? Você ou suas emoções? Sou eu. Top, Cláudia. Eu estou no controle da minha vida. Top, Cláudia. Parabéns por ter essa certeza. E essa certeza vai te levar muito longe. Amém. Eu acredito. Essa certeza vai te levar muito longe. Eu não sei se vocês já viram aquela experiência do barquinho, né, que as pessoas falam aí. Por exemplo, vamos supor que a nossa vida, vamos idealizar agora, vamos fingir que a nossa vida é um barco. E esse barco está em alto mar. E perceba que de um lado tem uma tempestade e do outro tem um mar calmo. Aí toda vez que você deixa as suas emoções tomar conta de você e decidir o que você ia falar, o que você ia fazer, não é você que está no controle desse barco. Muitas vezes é a outra pessoa que te provocou. Aí de repente você programa um dia cheio de graça, um dia cheio de bênção para sua vida, um dia tranquilo, um dia calmo. Aí uma abençoada na rua, às 8 horas da manhã, fala algo para você. E aquilo muda o seu dia totalmente. E perceba que muitas vezes você está triste, está para baixo, alguém fala alguma coisa para você, e aquela pessoa muda o seu dia para muito melhor. Quando você não tem o conceito de auto-ideias muito claro sobre você, muitas coisas externas vão impedir você de viver realmente aquilo que você quer viver. Muitas vezes, né? Muitas vezes a gente briga com as pessoas em casa, com o esposo, com a esposa, aí sai pra rua. Aí a gente recebe um elogio de uma outra pessoa e, nossa, velho, tipo, o dia muda. Só que quando uma pessoa na rua tem capacidade de mudar o seu dia para melhor do que estava em casa, você não sente mais vontade de voltar para casa. Porque muitas vezes você sabe que em casa é que o problema tá, que a banda vai tocar e vai tocar muito forte. É em casa que você vai ser realmente testado.
muitas vezes isso acontece tão instantaneamente que a gente nem percebe. Acontece tão instantaneamente que a gente nem percebe. Assim como a mudança ela demora, tipo, meio segundo para ser tomada a decisão, ela demora meio segundo também para mudar uma emoção. E quando você tem mais alegria no trabalho do que em casa, você não tem vontade de voltar para casa. Agora, como é que você pode estimular suas emoções? Como você pode estimular as suas emoções? Para que você não fique refém das suas emoções. Como sentir o que você precisa sentir naquele momento e não o que as pessoas querem que você sinta. Alguém consegue responder essa pergunta? Alguém tem alguma ideia? Pode perguntar novamente? Eu não entendi. Como estimular suas emoções para que você sinta naquele momento o que você quer sentir e não o que o ambiente traz para você. Porque muitas vezes o ambiente está triste, está para baixo e você precisa ficar para cima, ficar alegre. Levi, de repente, lembrando de uma emoção que foi positiva, ou uma âncora mesmo, uma música, sei lá. Ó. Mais alguém? Acho que música, meditação, usar âncoras, como o Léo falou, meditação, que a Cláudia pode testemunhar, atividade física. Top, Marlene. Mas, Levi, uma Oi. coisa que muitas vezes quando a pessoa está se sentindo meio pra baixo, ela pode estimular também mudando a postura dela, mudando a forma com que ela está enxergando, procurar agradecer. Uma das coisas que eu uso é uma meditação que é o Ho'oponopono, eu não sei se vocês conhecem. A primeira vez que eu vi essa palavra, Claudinha, me desculpa o que eu vou falar agora, eu achava que era sacanagem, acredita? Depois eu fui pesquisar para ver o que era realmente. Não acredito. O Ho'oponopono é baseado em 4 frases que são muito poderosas. Eu vou contar essa história para vocês amanhã. Maravilha. Cara, eu quero muito saber, tá? Porque antigamente, hoje não, tá? Hoje já mudei minha visão de mundo para isso. Mas antigamente eu achava que o Ho'oponopono, tipo, era sacanagem, tá? Olha. É porque parece com outra palavra. Que é sacanagem, né? É. Nunca tinha feito essa associação. Olha a mente das pessoas como... Olha pra você ver como a mente das pessoas funciona. Pois é. Mas são 4 palavras Sem entender. Oi? que eu sinto muito. Eu continuei sem entender. Não fiz essa associação, não. Então, algumas pessoas, às vezes, podem fazer alguma associação, né? Uhum. Mas as palavras são: eu sinto muito, eu te perdoo, eu sou grata e eu te amo. São 4 palavras que fazem a transformação do seu dia. Então, muitas vezes, quando eu me sinto muito... aquele dia acordei meio para baixo, eu lembro dessa meditação e eu começo a aplicá-la no meu pensamento. E é o tempo todo. E se eu estiver chateada com alguém ou magoada com alguém, eu faço a meditação pensando nela. E isso vai dissipando e transformando essa energia em algo muito mais singelo, mais puro, até que ela some. Top. Porque Olha ela só. traz de volta. Olha só, pessoal, eu fiz um ranking das 10 principais atividades que você pode fazer para estimular as suas emoções. Beleza? São 10. Então, o que acontece?
do 10º até cair para a primeira. A mais importante é a primeira. A que é mais efetiva é a primeira. Qual é a primeira? A música, ela está em 7º lugar. Olha. A música está em 7º lugar. Os pensamentos estão em 3º lugar. A nossa postura, ela está em 9º. Sobre os outros, eu falo no meu treinamento, na minha imersão de 2 dias de inteligência emocional, onde nós aplicamos na prática tudo isso. Beleza? Beleza? Agora, vocês sabiam que existem 3 tipos de pessoas? É sempre assim. Existem 3 tipos de pessoas. Sempre vai existir 3 tipos de pessoas. Quais são esses tipos de pessoas? As pessoas que estão relacionadas e vivem no passado, as pessoas que vivem muito no presente e as pessoas que vivem no futuro. Existe um 4º tipo de pessoa, mas isso é fora do padrão, a gente não estuda. Aí, deixa a psicologia estudar essas pessoas. O que acontece? Quando a sua mentalidade está muito ligada, a sua mente, o seu pensamento, a sua visão de mundo, o seu mindset está muito ligado no passado, geralmente você lembra do passado e lembra de quê? Coisa boa ou coisa ruim? Quem achar que é coisa boa faz assim, e quem achar que é coisa ruim faz assim. Beleza. Passado, coisa boa. Top. Oi, quem falou alguma coisa? Você não consegue. Eu, pelo menos, não consigo lembrar só das coisas boas. Tem as coisas também. Então, eu acho que é meio... Top. Pra mim, acontece assim. Top. Então, depende muito do modelo de mente de cada um. Por exemplo, se eu falar aqui a palavra pai. Se você já perdeu seu pai, você vai lembrar do seu pai, você vai ficar o quê? Triste ou feliz? Depende. Depende. Top. Se perdeu há muito tempo, já fica uma coisa mais leve, né? Mais leve. Agora, se perdeu há pouco tempo, vai lembrar, vai ficar chateado, né? Com certeza, sim. Então, muitas vezes, não é você que define o que você quer sentir. O que você quer sentir, muitas vezes, é definido pelo outro. Agora, quando você tem um conceito claro de emoções, de auto-ideias, claro, de quem você é, do que você pensa, do que aquela pessoa, por exemplo, mesmo que morreu ontem, fez de bom na sua vida, e você lembra dela, você lembra de coisas boas. Você nunca vai lembrar de coisa ruim. Agora, se você lembra daquela pessoa que faleceu há um tempo e lembra que, nossa, a gente poderia ter vivido tanto tempo juntos, eu deixei de fazer tantas coisas com aquela pessoa, ela foi embora. Então, percebe que a experiência que você traz define muitas vezes o que você está sentindo? Agora, se você é grato pela pessoa que passou pela sua vida, pelo seu pai, pela sua mãe, não sei, qualquer pessoa, e tem a noção clara que você fez tudo com aquela pessoa, e você realmente viveu intensamente ao lado daquela pessoa, que você foi o melhor amigo, o melhor companheiro, cara, não vem coisa ruim, só vem coisa boa. Agora, muitas vezes, a maioria das pessoas que estão presas ao passado, elas ficam presas ao passado por uma coisa ruim. E ela sempre se projeta no futuro pensando no passado. Eu não vou fazer isso aqui, por exemplo, eu não vou comprar essa mentoria porque eu comprei aquela mentoria lá no passado e foi uma merda, eu não vou comprar. Eu não vou fazer treinamento de inteligência emocional porque eu fiz um e não resolveu nada. Ou foi uma merda, não gostei, algo do tipo. Não se permitem. Não se permitem. As pessoas do presente são pessoas que, muitas vezes, elas gastam muito. Pelo fato delas pensarem apenas no hoje, né? Esse aqui é o que tem para hoje. Aí gasta tudo hoje. É claro que essa não é regra geral, beleza? E as pessoas que vivem no futuro?
Muitas vezes são pessoas ansiosas. Muitas vezes são pessoas ansiosas. Pelo fato de estar só pensando no futuro, pensando no futuro, no futuro, no futuro. Ai, meu Deus, o que eu vou fazer amanhã? Ai, meu Deus, o que eu vou fazer? Não tem dinheiro, ai, meu Deus. Aí, tipo, acaba não vivendo o presente. Elas acabam não vivendo o presente. Agora, se você fosse fazer uma análise dessa moça da foto aí. Essa moça da foto, o que você acha que ela está pensando? Está pensando em algo do futuro? Está pensando em algo do passado? Está pensando em algo do presente? O que você acha? Passado. 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 Ela tá lembrando. Tá lembrando. Por que você acha que está no passado, Isabela Calazans? E parece que ela tá olhando mais pro lado esquerdo, assim. A mancada, levei comigo. Que bom que você falou. Agora eu não pergunto mais para você só uma vez. Vou perguntar todas as vezes. Ela tá refletindo, ela tá olhando, tá refletindo. Tá pensativa, reflexiva. Será que ela está conectada com aquela folha que ela está segurando e amassando? Imagina. Tá pensando em alguma coisa que aconteceu não muito boa. Top. A expressão dela fala tudo, né? É. A boca tá um pouquinho para baixo, tá triste. Aham. E o queixo? O queixo para frente. Isso quer dizer o quê, então? Que mesmo pensando no passado e o passado foi uma coisa ruim, ela se sente superior àquilo. Aham. Nossa, foda. Isso também é inteligência emocional. Porque quando você percebe os seus comportamentos, como você age e como você faz, você começa a ver as pessoas fazendo igual e percebe que aquela pessoa está sentindo aquilo naquele momento. Dúvida, isso significa que ela não quer perdoar? Muitas vezes sim. Muitas vezes sim. Foi ruim e tal, mas tudo bem. Eu vivo sem aquele traste. Por exemplo. Mas é claro que essa é apenas uma análise nossa. Beleza? Muitas vezes nós nos prendemos a quem nós somos, ao que nós fazemos e julgamos as outras pessoas. Então tome muito cuidado com isso. Alguém tem alguma dúvida com relação aos 3 tipos de pessoas? Não, eu gosto dessa música. Top. Aí eu falo para vocês, comunicação é tudo. A comunicação é tudo. Comunicação é tudo. Repitam comigo. Comunicação é tudo. Você nem abre o microfone. Comunicação é tudo. E a Isabela vai falar de boca cheia agora. Comunicação é tudo. Comunicação é tudo. Comer também. Top. Então, tudo que você fala, tudo que você vê, tudo que você pensa, tudo que você escuta, tem um grande impacto sobre as suas emoções. Quando você não consegue gerir suas emoções. Então, de repente, a Bela sai super feliz de casa, comendo um Ruffles, sorrindo. Aí passa um doido na rua e fala, olha lá, sua louca. Se a Bela não tem um conceito muito claro de quem ela é, às vezes ela fica até triste, nossa, eu sou louca. Mas como eu sei como a Bela é, ela vai falar, eu sou mesmo, tchau. Isso é ter um conceito claro de quem você é. Isso é ter um conceito claro de quem você é. Então, o que eu diria para vocês, muito cuidado
com o que você fala para as pessoas. E até pensando no que você fala para as pessoas, outro dia eu assisti um workshop muito top de um cara chamado Leonardo Veloso. E ele falava sobre comunicação e sobre como eu me comunicava com meu filho, o que eu falava para ele. Recomendo esse workshop para vocês assistirem também. É muito bom. Ok? Então, comunicação é tudo. O que você fala, o que você vê. Porque muitas vezes a gente está no metrô, a gente já está down para baixo, a gente vê a propaganda lá, triste. A gente acaba se envolvendo com a propaganda. Nossa, é verdade. Então, muito cuidado com o que você vê, com o que você fala. Agora, o que você pensa tem importância, tem muita importância no que você, assim, no seu dia, o que você pensa. Se você pensa que o seu dia vai ser ruim, provavelmente ele será. Agora, se você pensa que seu dia será bom, provavelmente ele também será. Porque nossos pensamentos não são nada mais, nada menos que a materialização do nosso dia. O que você escuta também faz grande diferença. Mas eu escuto tanta coisa, sim, você escuta tanta coisa, mas você é capaz de decidir o que realmente você escuta. Tem uma grande diferença entre ouvir e escutar. Se você focar no que realmente você quer escutar, você vai acabar escutando o que você quer, pensando o que você quer, vendo o que você quer e falando o que você quer. A comunicação no processo de inteligência emocional é tudo. A comunicação. Comunicação é tudo. Se o que nós falamos, ouvimos e vemos faz muita diferença, então o nosso comportamento, a nossa postura faz toda a diferença. A postura do Batman aqui tá uma postura de perdedor ou de vencedor? Vencedor. Totalmente. Então, o nosso cérebro manda substâncias para o nosso corpo, dizendo como ele deve se portar. E do mesmo jeito, o nosso corpo manda comandos para o nosso cérebro de como ele deve pensar. Porque por mais que você pense que você é um perdedor e você tem uma postura dessa aqui, o seu cérebro não se sente como um perdedor. A comunicação é bidirecional. O cérebro com o corpo com o cérebro. Quando você abaixa a cabeça, o que geralmente vem na sua cabeça? Coisas boas ou coisas ruins? Quando você abaixa a cabeça. Ruim. O Léo até, ergueu a cabeça de agora. Geralmente quando a gente abaixa a cabeça, é uma posição de, muitas vezes, submissão. E muitas vezes vem coisas ruins na nossa cabeça mesmo, no nosso cérebro. Quando a gente abaixa a cabeça, a cabeça baixa. E geralmente quando a gente abaixa a cabeça é pra gente refletir sobre o que a gente fez. Ou o que aconteceu com a gente. Então a sua postura corporal, o seu comportamento diz muito sobre quem você é. Qualquer dia eu vou falar pra você fazer uma experiência. Tá? Então, perceba que, por exemplo, no metrô tem sempre dois lados. O lado de quem vem e o lado de quem vai. Não é isso? E em certos momentos tem um pico de pessoas indo e vindo. Qualquer dia você faça a seguinte experiência. Você vai contra as pessoas, e vai de cabeça baixa, numa postura mais de perdedor. Para ver o que as pessoas fazem com você. Aí você vai fazer a mesma coisa, mas depois você vai com a postura do Batman aqui, ó. De peito aberto, pá, e vai. Para ver o que vai acontecer. Eu já fiz essa experiência. Já fiz essa experiência. Já fiz também. Já fez? Como é que foi, Cláudia? Conta a sua aí, rapidinho. Objetivamente, direto e rápido, por favor. Eu costumo andar, eu ando de metrô muito, né, aqui em São Paulo. Eu tô sem carro no momento. E
Às vezes, eu tô na minha faixa certinha, vem aquela multidão. Eu coloco a minha postura de poder e vou. Tem que sair da frente. E as pessoas saem da frente, é uma coisa impressionante. Isso acontece, porque senão você impõe que você é pouco, você tem que ficar para lá e para cá, e eu vou. É interessante isso. E outro jeito que No você fez... dia que tá mais cabisbaixo, coisa, daí vem a pessoa, passa batendo e você bate a bolsa. Mas se eu coloco aquela minha postura que eu tô indo, eu tô no meu caminho certo. Ninguém bate, ninguém encosta. É verdade. Interessante. Então, como você se mostra para o mundo, é como o mundo te vê. Se você se mostra como perdedor, o mundo te vê como perdedor. Ele te chuta, te bate, tromba em você. Agora, se você se mostra como um vencedor, ele te respeita. Ele sabe que aquele espaço é seu. Aquele espaço foi conquistado por você. E ninguém tira ele de você. Ninguém tira ele de você. Como a Cláudia falou, as pessoas até desviavam, passavam longe dela. Verdade. Agora, se você não mostra para quem veio, não mostra para o mundo quem é você de verdade, e isso é até a questão do posicionamento, que o Paulo fala bastante, como é que as pessoas vão te respeitar e te ver como realmente um vencedor? Olha a postura corporal. A postura desse motoqueiro aí. É uma postura de quem é mais decidido, quem sabe para onde está indo, ou é a postura de uma pessoa que está perdida? E acredite, a postura de uma pessoa perdida de moto, eu sei como que é, porque eu me perdi muito em São Paulo de moto. Várias vezes me perdi. Várias vezes. De moto ainda. Então eu andei muito de moto em São Paulo. E a postura de uma pessoa que está perdida não é essa. Essa é a postura de uma pessoa que sabe para onde está indo e sabe o que quer. E muitas vezes... Oi, Marlene. Bem determinado, né? Isso aí, bem determinado. E muitas vezes, a moto que você compra para você, o carro que você compra para você, diz muito sobre você também. Beleza? Beleza. Aí volta a pergunta, como educar as nossas emoções? Alguém tem alguma ideia de como educar as nossas emoções? O melhor jeito de você educar suas emoções, e essa é a minha maior dica, é você se entregar às suas emoções. Deixar fluir. Nós temos aqui na sala pessoas racionais e pessoas emocionais. Identificar como as pessoas são, de cara, também é inteligência emocional. A inteligência emocional está muito ligada à questão da análise comportamental. Os dois andam juntos. Por exemplo, nesse momento eu sei que a Cláudia está pensativa. Ela está com a mão no queixo. Simples. Sempre tô. Então é só uma questão de inteligência emocional. Porque quando você começa a identificar suas emoções em você, você percebe que existe um padrão. E aquele padrão não é só seu. Aí você vê as pessoas falando, nossa, eu tô passando por um problema muito difícil. Moça, eu também tô. Mas nem por isso tô com a postura de derrotado. Muitas vezes, o que vai diferenciar uma pessoa que tem um pensamento de vencedor e uma que tem um pensamento de derrotado é o que ela pensa, é o que o cérebro dela manda para o corpo dela ou o que o corpo dela manda para o cérebro.
É por isso que é importante você saber educar as suas emoções. E perceba que quando você educa as suas emoções, você garante muitas vezes o sucesso na sua carreira. Seja como coach, como administrador, como empresário. Por que o empresário de muito sucesso, e isso acontece muito nos Estados Unidos, o cara tem tudo, o cara conquistou tudo. É quando ele perde tudo, qual que é o primeiro ato que ele faz? O cara é muito rico e perde tudo de uma vez. Na Bolsa de Valores, por exemplo. Ele pira, entra em desespero. E muitas vezes o que ele faz? Se mata. Se mata. Isso é pura inteligência emocional. Mas então a inteligência emocional salva vidas? Sim. Salva vidas, salva relacionamento, salva casamento, salva tudo. O Levi, só uma contribuição, uma observação. Quantos casos, né, a gente vê aí na mídia, meninos principalmente, né, que rejeitados pelas homens, rejeitados pelas mulheres, acabam matando elas, filhos às vezes, e eles mesmos no fim, né, por rejeição. Muitas vezes. Muitas vezes. Isso acontece muito nos dias atuais. Muito. Então, aprenda a educar suas emoções e você vai garantir o sucesso em todas as áreas da sua vida. Todas as áreas. Agora, como é que uma pessoa racional pensa? Eu já falei um pouco, aí eu queria ouvir de vocês agora, como é que um racional pensa? Neste momento, a Isabela, que elas não sabem o microfone, fala. Eu não consegui entender. Ah, desculpa. Como é que funciona a cabeça de uma pessoa que é racional demais? E você tem vários exemplos. Racional demais? Ah, é tudo muito estatisticamente comprovado. São geralmente pessoas que gostam de mexer com planilha, quer fatos concretos. Como é que funciona a cabeça de uma pessoa que é racional numa mentoria dos heróis, por exemplo? Assim, inventei agora essa mentoria. Deixa eu ver, um racional. Ah, quebra-cabeça, quer entender tudo o porquê. Quer saber o porquê de tudo, por que tem que fazer aquilo, por que tá fazendo determinada ação. Briga muito? Oi? Briga muito uma pessoa dessa? Nossa! Demais. Porque... Num presencial de uma mentoria, tipo que a gente vai inventar agora, mentoria dos heróis, briga muito? Briga muito? Se ficar perguntando o porquê de tudo, sim. Se ferra. Top. O bom das pessoas racionais, o bom, tipo, a única coisa boa é que elas são muito boas com números, tá? E elas conseguem fazer e manipular as pessoas muito facilmente. O racional consegue manipular as pessoas muito facilmente. Beleza? E as pessoas emocionais? São manipuladas pelos racionais. Muitas vezes não, sabe por quê? Porque elas sentem que realmente aquilo não é verdade, não é de verdade, não é verdadeiro. É verdade. Então, muitas vezes é mais fácil um racional manipular outro racional do que ele manipular um emocional. E quando o racional está com o emocional, tipo, não dá conexão. Beleza? Os emocionais são pessoas que sentem mais. Quando você ouve a frase, nossa, eu preciso sentir esse negócio mesmo, tipo,
Cara, mata a charada, o cara é emocional. Precisa tocar, precisa sentir, precisa abraçar. O cara é emocional. É claro que quando você aprende a trabalhar suas emoções, numa imersão de inteligência emocional, você consegue ver isso muito mais claramente em você e nas pessoas. Agora esse rapaz aí, Daniel Goleman, ele dá uma definição bem clara do que é inteligência emocional. Ele fala sobre as competências pessoais e competências sociais. Alguém lembra o conceito de inteligência emocional? Alguém lembra? Segundo Daniel Goleman, inteligência emocional é você saber identificar as suas emoções identificar as emoções do outro, ou seja, das outras pessoas, saber identificar e saber como trabalhar aquilo. Por exemplo, eu, quando sinto tristeza, qual que é meu comportamento quando eu sinto tristeza? Eu me comporto assim, assim, assado. Mas o que eu geralmente penso para ficar triste? Muitas vezes eu penso isso, penso aquilo e tal. Agora, o que leva as pessoas a ficarem tristes? Por exemplo, aquela pessoa X. Isso aqui, aquilo. Como é que aquela pessoa se comporta quando está triste? Então, é entender suas emoções, entender as emoções dos outros, como é que essas emoções aparecem, e como é que a pessoa se comporta, como é que a pessoa toma decisão com base em suas emoções. Aí você pega tudo isso, né? E começa a trabalhar de maneira inteligente. O medo é um sentimento bom ou um sentimento ruim? Ele pode ser bom às vezes. Se ele não paralisa, ele é bom, né? Top. Ele pode ser bom e pode ser ruim. A Maria falou, se ele não paralisa, ele é bom. Agora, Cláudia, me fala um exemplo de um medo quando ele é bom e quando ele é ruim. O medo seria um medo quando você precisa dele para se proteger. Por exemplo, colocar... se a pessoa não tem medo de colocar a mão no fogo, ela coloca a mão no fogo, ela pode se queimar. Mas se ela sabe que aquilo vai queimar e ela tem medo e ela se protege, vai ser bom para ela esse medo. Não vai fazer mal. Tá certo? Tá certo. Só que quando você percebe que quando você age diante de algumas coisas, aquilo não é mais medo. Aquilo é coragem. Não é mais medo. Verdade. Tá? Então, quando as pessoas falarem pra você, o medo é bom porque ele me protege de viver, me faz correr, por exemplo, cara, numa situação que você tá com medo e você corre, você foi corajoso o suficiente para correr. Ou você luta, você foi corajoso o suficiente para lutar. Faz sentido? Faz. Então, quando o medo é bom, é porque não é mais medo, é coragem. Ou outro sentimento. E quando o medo é ruim, te trava, é medo. Beleza? Beleza. Porque se você põe o medo sempre acima de tudo, você vai perceber que você não pensa na coragem, você pensa sempre no medo. Aí você vai achar que o medo é bom, aí vai querer sentir medo. Sua coragem tem que ser sempre maior que seu medo. Top. Existem algumas competências que o Daniel Goleman fala, né? Competências sociais. Desculpa, competências pessoais. As competências pessoais, elas estão ligadas a quem você é, ao conceito de quem você acha e acredita que é.
Por exemplo, quando a pessoa fala na rua, você é um perdedor, e você tem um conceito claro de que você não é, isso é uma competência emocional, pessoal. Agora, outra competência social, por exemplo, trabalhar em equipe. Quando você consegue interagir bem em equipe, quer dizer que você tem competências sociais para trabalhar bastante em equipe. Geralmente, uma pessoa que está na liderança, ela não tem muitas competências sociais, mas ela tem muitas competências pessoais. E a pessoa que é liderada, por exemplo, ela tem mais competências sociais do que competências pessoais. Mas, Levi, você está falando que a pessoa que é liderada, ela não tem competência pessoal nem social? Não, ela tem, sim, tem muita. Mas ela desenvolveu mais as competências sociais de se socializar. Agora, o líder tem competências mais pessoais. Beleza? Pessoal, até aqui, alguém tem alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa? Alguém já está convencido a comprar meu workshop, meu treinamento, minha imersão? Já está convencido ou preciso convencer ainda? Não, super. Olha, muito bom. Eu estou convencida. Top. Tem um monte de coisa que queremos saber. Top. Um monte de gatilho. Top. O que acontece? Esse evento de imersão de inteligência emocional, tá? Ele acontece somente uma vez por mês aqui em São Paulo, tá? E Uma vez por mês, tá? Então todo mês eu faço isso. Tá. E eu percebo que a cada vez que eu faço esse evento, mais eu entrego. Isso até faz parte dos 4 compromissos, né? Entregar sempre mais. Eu me recuso a fazer as coisas do mesmo jeito. Eu sempre faço de jeito mais intenso, para entregar mais. Dê sempre o seu melhor, né, Levi? Dê sempre o seu melhor. Esse é um dos compromissos. Dê sempre o seu melhor. E para aqueles que entenderam que eu dou sempre o meu melhor, e quiserem participar da próxima turma, será nos dias 13 e 14 desse mês. Para quem entendeu que precisa de certo conhecimento para evoluir como pessoa, essa é a oportunidade. E talvez essa oportunidade nunca mais volte. Muitas vezes a gente pensa, eu faço depois eu faço, tal. E a gente acaba procrastinando uma decisão muito importante. Não procrastine o que é mais importante na sua vida. Por muito tempo, a gente acaba deixando as coisas para depois, para depois, para depois. E acaba deixando de lado o que é muito importante para você. E neste momento, a gente chega ao fim desse workshop. E essas aqui são algumas pessoas que passaram pela imersão de inteligência emocional Gigantes de Aço. E muitas dessas pessoas se sentiam pequenas, se sentiam quebradas. Essa imersão é para você. Assim como essa moça na estrela está apontando, é para você. Tá vendo esse rapaz aqui que está com uma etiqueta na testa, sorrindo? O nome dele é Daniel. O Daniel trabalhava numa empresa e ele não se sentia à vontade naquela empresa.
Ele veio para o meu treinamento, descobriu seu potencial, a sua inteligência emocional, mudou de emprego. Uma semana depois ele mandou essa foto para mim. Vocês estão vendo esse garotinho aqui embaixo? É o filho do Pedro. Muitas vezes, o filho do Pedro chorava. Porque ele não tinha inteligência emocional suficiente para tratar o filho. 2 semanas depois da imersão, ele mandou essa foto para mim. Vocês estão vendo esse casal aqui na bandeira americana? Sim. É o Thiago e a Patrícia. O Thiago e a Patrícia brigavam. E ele tinha decidido que ia morar nos Estados Unidos. O que aconteceu? Ela estava com muitas dúvidas, porque ela era muito apegada à família. Ela veio para o treinamento, para a imersão de 2 dias, e tomou a decisão de se casar com esse rapaz e ir morar junto nos Estados Unidos. Você vê esse casal aqui, do círculo? Esse casal se chama Amanda e Marcelo. Eles eram noivos, não eram casados. E quando eles vieram para a imersão, Gigantes de Aço, eles não se sentiam tão grandes assim. E nessa imersão, eles entenderam o que era mais importante na vida de cada um deles. Então você percebe que as pessoas vêm para essa imersão e mudam sim suas vidas. Até porque a entrega é muito, muito grande. Eu convido você a estar entre essas pessoas. A vir para a imersão e depois de 1 semana ou até um dia mandar uma foto para mim e eu vou colocar sua foto aqui. E vou também contar a sua história. Vou honrar a sua história. Mas se você vier para um treinamento desse, perceba que você vai mudar. E vai me autorizar, assim como uma série a Patrícia, o Thiago, aqui me autorizaram a contar a história deles dentro desse treinamento, dessa imersão. Gigantes de Aço. Quando eu descobri esse nome, eu vi que algumas pessoas são sim gigantes e são de aço. Mas muitas vezes elas não estão na posição do gigante, não se sentem como gigante. Muitas vezes, depois de muita pancada, o gigante adormece. E nesse treinamento, nessa imersão, nós revivemos o ser gigante. São 2 dias intensos. E nesses 2 dias você vai assumir compromissos de acordar esse gigante que está dentro de você. É por isso que se chama Gigante de Aço. Deixa eu mandar o link de pagamento para vocês aqui. Pronto, finalizou. Adorei. Curtiu? Você mandou o link? Não, né? Mandou não, né? Não. Parabéns. Eu acreditei, tá vendo? Às vezes tivesse mandado, tinha uma compra, tinha uma venda hoje. Já deu... Top, Léo. Top. Top. Levi, eu queria falar primeiro, pode, gente? Tudo bem? Manda bala, Léo. O que eu senti falta? Eu, Léo, senti falta tentando ser o mais objetivo aqui possível, igual o Paulo falou, né? Eu acho que ficou tudo muito bom. Esse final foi massacrante, colocar essas fotos e tudo mais, assim, sabendo que você inventou, entendeu? Foi muito legal, muito legal. Quem acha que eu inventei aqui? Muito legal. Quem acha que eu inventei? Levanta a mão. Eu acreditei. Você tem inventado. Foi muito legal. Assim, nossa, cara, eu anotei isso para eu fazer. Eu anotei isso para eu fazer. Entendeu? Eu não faço isso, cara. Nossa, ficou sensacional. Essa última parte você arrebentou. As fotos ficaram boas,
aquelas conexões boas que eu digo assim, elas fizeram sentido para mim, a relação entre a foto e o que estava escrito, ok? Top. O que eu senti falta? Eu senti falta, de repente, de você fazer esse trabalho de... Pô, aquela hora que fui na música, cara, sabe? Eu tava indo na música, sabe? Na hora que você me chamou de volta. Então, de repente, tivesse feito um trabalho, uma mentalização, Top. uma coisa com aquela música, eu não sei, eu acho que poderia trazer para um estado mais emocional todo mundo. Deixa eu anotar aqui, então. Eu fui naquela música, mas porque eu já sou meio aqui, né? Aí eu fui. A música entrou, eu fui. E o que eu senti falta no começo? De entender a estrutura de como que ia ser. Tá? Eu não sei se sou eu. Sabe? Assim, isso que eu estou falando é para mim, lógico. Eu entendi, por exemplo, ele falou disso, de onde que vai chegar, entendeu? Entendi, como é que é? Onde que ele vai chegar? O que ele vai chegar? Tanto que teve uma hora que você falou também que eu achei muito interessante. A minha principal dica é essa. Falei, opa, peraí. Eu tava aqui anotando no Word. Deixa eu anotar. Entendeu? Porque tá falando que essa é a principal dica. Então isso eu vou pegar. Top, Léo. Eu também achei muito legal. Mas eu senti falta, às vezes, de um começo que falasse, olha, a gente vai de inteligência emocional, onde a gente vai passar por isso aqui tudo para chegar aqui. Você vai ver que isso pode mudar a sua vida. Foi o que eu senti. Eu não sei, né? Não sei qual que é as observações do Paulo. Eu tentei ser o mais específico possível, no fato. Top. Né? Não gostei muito, bom, ruim, não. Ok, eu acho que é isso. Top, então... tipo, obrigado, viu? Nada que isso. Então, você sentiu falta do roteiro na mão, de saber para onde você ia, o que ia fazer, onde é que ia chegar, é isso, né? Se fosse só no começo, não tem problema. Você me mostrar, falar, olha, aqui na inteligência emocional, eu vou te mostrar de como você pode. Aí você podia dar um exemplo desses do final, entendeu? Como você pode mudar a sua vida, de como você vai fazer isso. Que se você, por exemplo, for igual ao João, você vai ver que ele mudou todo. Ele mudou o quê? Mudou a estrutura corporal, mudou isso, sabe? Mudou a forma de se comunicar, a forma de escutar, a forma de falar. Você vai ver que tem um monte de coisas que eu vou te mostrar aqui, você vai poder mudar a sua vida, entendeu? Seria E no final você conclui assim. Então você fala, pô, então legal, vou chegar nesse final. Então eu vou ficar aqui, caramba, ele vai mostrar isso? Então deixa eu ver. Ele vê tudo. Vou ficar aqui 2 horas. Viu, Léo? O resultado? Você já me contar no começo qual vai ser o resultado, porque esse é o grande... Ai, que bom que você tirou. Você me contar no início qual vai ser o resultado? Eu não sei. Aí o São Paulo tem que falar, mas eu sinto falta de... Assim, não, eu quero ficar esperando aqui. Igual o Paulo falou, assim, eu vou lá, vou fazer a live e vou falar sobre como é que é um vacilão. Pô, eu vou ficar aqui esperando até o final, cara. Quer acabar essa live agora. Top. Obrigado, Léo. Luta fácil. Posso falar? Pode. Deve. Não seria uma introdução, Léo? Está falando que nessa introdução, não é isso? Ele estaria dissertando um pouco e chegando até o final nessa introdução. Ou seja, fazendo a pessoa sentir, saber como é que se diz? Mostrar a cereja do bolo antes de terminar, para ele só ficar sentindo o desejo de comer, algo mais ou menos assim. Que seria um tipo de introdução. Isso, não é isso? Mas mostrou no final, igual o Paulo faz, sabe? Se você é um vacilão, fala assim, pô, tem que ver isso. Como que eu sou? Aí é o que o Levi vai explicar. Entendi. Porque quando você falou gigante de aço, eu estou entendendo, Léo. Eu fiquei assim, gigante de aço. Será? Eu pensei naquele filme Gigante de Aço. Uhum. Aí eu fiquei pensando, ou seja, porque Gigante de Aço, eles, né? Eles conseguiram ter uma ligação, né? Eles conseguiram através do seu, mas do que seria? Eu entendo o que ele está falando. Eu acho que você poderia fazer essa ligação. Eu super concordo com ele nesse sentido. Isso vai ser só para brilhantar mais ainda, você prender mais ainda a atenção da pessoa, entendeu? Uma dica aí, tá? Oi. Obrigado, viu, Gorete? Obrigadão. Me ajudou bastante. Você sabe que eu sou detalhista, né? Oi? Você sabe que eu sou detalhista, né? Muito. Mas pode mandar fala. Então, bora lá. Vamos lá. Peraí que eu vou anotar. Peraí. Pode falar. Vou fazer igual no Master, tá?
Tá, manda bala. Achei top a pesquisa do IBGE de separação, tipo, amarrou 45% dos filhos que se sentem amados, achei top. Ponto a melhorar começou 5,16. Aham. Então seria um ponto negativo, que eu tenho que melhorar. Vou colocar aqui negativo. Atraso. Ponto positivo, imersão de 2 dias. Achei top que logo no começo ele jogou conteúdo e seca. Massa. A melhorar, tinha hora que tava o microfone aberto e tocou o telefone de alguém, você não pediu para desligar os microfones. Todo mundo desligou porque já sabe como é, mas para quem não está acostumado, essa regra é deixar logo no começo. Obrigado, Bela. Mandar. Achei muito top que você indicou o livro Os 4 Compromissos. E tinha hora que o cachorro ficava latindo. Aí ficava a música tocando, você falando, o cachorro latindo, e eu ficava meio assim. Enfim. Achei muito top que você colocou a música. Assim, você sabe como eu sou com música, né? Eu tive dificuldade para sair, para você ter uma ideia, porque a música tava me deixando envolvida, tanto é que eu abaixei o volume, mas foi muito top. Indico você falar sobre a síndrome da dependência negativa. É uma coisa muito top, assim, que tipo, tem tudo a ver com o que você tá falando. Como que é, Bela? Síndrome da dependência afetiva negativa. Se você tá. quiser, eu compartilho isso com você depois. Depois você compartilha, então. Que você falou algumas coisas dos pais, achei interessante, você fez pergunta que já convidou o Léo, achei muito massa. E eu tenho certeza que isso daí vai... Para quem é racional, gosta de entender o porquê, você mostra comprovado cientificamente como funciona, entendeu? Isso Sim. vai agregar demais. Falei da música, do cachorro, você falou, para melhorar. Achei muito top que você colocou muito conteúdo e um pouco da experiência, da sua experiência. Eu vi que você ficou até emocionado. Achei muito top. Ponto a melhorar. Você fez sua apresentação em PDF, então dava para ver toda a configuração de volta. Você não deixou tela cheia, sabe? Uhum. Ponto a melhorar. Achei muito top as imagens. Muito top mesmo. Você fez perguntas, o pessoal interagiu. Até te chamou o Léo, me convidou. Eu falei que o meu era mais ruim, só para ver qual seria a sua... sei lá... A sua abordagem comigo. Como assim? O que era ruim que você falou? Por exemplo, você falou, as suas situações você vê mais ruim ou positivo? O Léo falou positivo, eu falei negativo para ver qual seria a sua reação. Entendi. Entendeu? Acho que você poderia colocar um contexto aí para quem falar positivo e negativo. Tá. Então, entendeu? Achei muito top que você colocou 10 maneiras de estimular as emoções. Tipo, o pessoal já catou a caneta e começou a escrever. Achei muito top. E ponto a melhorar. Aí quantas eu falei? Aí quantas eu falei? Falou que eram 10, falou 2. Essa hora minha mãe chegou, aí eu acho que eu perdi uma revolta. Não falei todas, não. Mas a intenção é deixar com gostinho de quero mais ou falar... Não, é deixar com gosto de quero mais. Massa. A pessoa vem descobrir na imersão, tipo... Porque pelo que eu entendi, você ia passar na hora às 10 e eu tava esperando às 10 até agora. Achei muito top. Ponto a melhorar, faltou aquele pitch. Mega blaster que você faz. Oferta especial, né? A oferta. Levanta a mão. E é verdade, né? E o último é positivo, tá de parabéns, gostei. Muito top sua apresentação. Os gigantes de aço, tipo, só você que tem isso e o seu tipo de abordagem faz com que gera curiosidade. Eu fiquei curiosa. Top. Isso é bom. Obrigada. Obrigado a você, Bela. Nossa, brigadão mesmo. 1, 2, 3,
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 pontos. Obrigado. Tanto positivos quanto negativos. Obrigado. É legal porque a gente começa a... Vou fazer a mesma coisa a partir de agora também. Eu não fiz um do Léo, mas eu vou começar a fazer isso também. Né? Massa. Eu que agradeço. Aprendi muito aqui hoje. Foi uma aula. Obrigada. Obrigado a você por participar. Quem quiser falar, pode falar. Estou aberto aí. Marlene, treino duro, luta fácil. Do atraso, eu passei por uma situação na minha primeira live que foi horrível. Não sei, eu errei na hora de fazer ao vivo. E aí as pessoas estavam entrando, cadê você? E aí acho que eu entrei com 10 minutos de atraso. Eu fiz programar a live. E eu sei que no geral o Levi é super pontual, então acho que isso é um ponto negativo. Eu contei pelo menos setas positivo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, umas 10 setas ele usou. O gatilho mental da curiosidade, fica todo mundo doido que a Bela falou das 10 formas de mudar as emoções. Já estava aqui com a minha canetinha. Achei super legal. A música também, quando eu pensei, puxa, não vai ter música, na hora que eu pensei isso, ele colocou. E talvez o fato, a questão das perguntas, da interação com a gente, eu achei que ele não fez, mas eu acho que porque também o objetivo da gente era mais avaliar e não tanto se envolver, porque eu já assisti a inteligência emocional com o Levi, o presencial, e ele pergunta muito mais. Então, talvez seja porque a gente já estava numa condição mais de avaliar do que de entrar na interação. Penso eu, não sei. Falou da história dele, né? Jornada do Herói. Deixa eu ver. Entrega realmente cada vez mais, porque eu tenho aqui anotado, eu até fiz aqui, eu estava olhando o das últimas vezes, tanto online como presencial. O que você não entregou por causa do tempo, porque também não é o dia inteiro, óbvio, né? A gente está só no workshop, mas você entregou bem mais mesmo, achei bem interessante. Fiquei curiosa já que a Bela falou que vai compartilhar a síndrome da dependência, já que, opa, o que é isso? Legal. E, assim, no final foi sensacional e a única coisa que realmente, quando eu vi as imagens, me chamou a atenção, porque eu trabalhava no hospital e eu fazia também... Olha essas coisinhas, mamãe. Esse loirinho aí com a etiqueta na testa, eu já achei no Google. E a bandeira americana e as carinhas de gringo, assim, eu falei, tá. Eu achei sensacional. Levi, mega criativo, um jogo de cintura sensacional. Puta, Levi, de 0 a 10, 9, vai. Obrigado, Marlene. Sensacional. Top. Parabéns. Olha só, e perceba que, Marlene, já fez alguma vez... A Marlene já assistiu, tipo, umas 2 vezes que eu fiz esse workshop. Eu já fiz alguma vez a questão de falar do pessoa lá no final? Não tinha feito. Isso eu inventei agora. Eu vi. Eu vi, muito legal. Pra ver, posso conectar as pessoas. Mas realmente, aquilo que eu falei, tá? Não é nada verdade. Aquilo que eu falei não é nada verdade. Uma coisa que eu aprendi com o Paulo é: quem não tem dinheiro, conta história. Mas isso só detectei pelas fotos. A Bela, talvez por outra coisa, mas eu pelas fotos mais, assim. Não, aquilo lá é tudo mentira. Não chama Paulo, Thiago, não. Aquelas fotos eu peguei tudo na internet. Mas eu senti que cabia no momento, aí eu fiz. Beleza? É claro que essa é uma ideia para eu colocar fotos de pessoas reais mesmo. Então, o próximo vai ter fotos de pessoas reais. Não vai ter essas fotos de pessoas da internet. Até para eu trazer verdade nesse workshop, nesse treinamento. Né? Então, o próximo vai ter fotos de pessoas de verdade. Alguém mais? Pode falar, pessoal.
Fiquei triste de saber que era de mentira. Por mais que eu desconfiasse. Porque na minha cabeça, acho que a verdade, hoje, né? Hoje, principalmente, eu sempre fui uma pessoa que, quando eu era adolescente, eu contava umas mentirinhas. Aí, depois que eu me formei na faculdade, eu aprendi com uma professora logo depois que eu terminei a faculdade, isso em 2003, eu aprendi que a mentira, ela te traz coisas negativas. Então, a mentira, toda vez que você mente, você tem alguma coisa que você retrocede. Então, mas não brincando, tá? Mas não, relaxa, faça com as fotos reais, que vai ser bem legal. Eu achei a ideia fantástica. Colocar os casos. Eu até anotei aqui para colocar vários depoimentos de clientes, que eu achei a ideia sensacional. Top. Mas vamos dizer a verdade que realmente isso vai trazer muita energia positiva. A pessoa que fala de energia sou eu, tá? Top. Eu tive essa ideia fazendo agora com vocês, então eu devo essa ideia a vocês. Então é uma ideia nossa, em conjunto. Muito boa ideia, parabéns. Essa foi uma das ideias que eu super, super gostei. A música que eu achei que estava um pouquinho alta, teve uma hora que eu escutava mais a música do que eu escutava você. Tá. Então, acho que assim, dosar um pouquinho o som, verificar se uma tá mais alta que a outra, para... Não sei se a ideia era sobressair a música para o emocional entrar mais forte, mas eu achei que teve uma hora que a música estava bem mais alta. Até a hora que o Léo comentou também que a música pegou ele, estava bem mais alta mesmo. E o que mais? Ai, gente, vocês têm comentário. Não tem mais comentário para fazer de você. Achei que tá muito legal, muito boa. As fotos excelentes. Olha, como eu não assisti a primeira, eu tenho que anotar pontos positivos e pontos negativos. Como que é isso? Não, isso aqui é uma técnica que a gente aprendeu no Mastermind. Tá. Eu tenho que colocar... Fala o que você quiser. Quantos eu quiser ou tem um número X? Não. No Mastermind, a gente colocava 10 pontos negativos e 10 pontos positivos, né, Bela? Ah, tá. Então, é uma técnica de avaliação que a gente aprendeu no Mastermind. Porque se eu soubesse disso, eu tinha tentado anotar aqui. Não, relaxa. O Paulo, ele vai ensinar isso na mentoria, tá? Relaxa que ele vai ensinar do jeito certinho. Ótimo. Ele vai ensinar do jeito certinho na mentoria, tenho certeza disso. A questão das 10... Eu peguei a caneta para anotar os 10 lá e como não usei, fiquei triste também. Aí o legal que você chama a pessoa para estar no treinamento, né? Isso eu achei bem interessante, essa sacada de dar um pouquinho para deixar o gostinho, venha para o próximo, venha para o intensivo que vai ser mais legal. Top, gente. Top. A Marlene, agora, ela participou. Deixa eu só perguntar uma coisa, vocês... Oi? Desculpa, pode falar, Cláudia. Eu vou ter que sair para trabalhar, mas eu marquei o meu para amanhã às 8 da manhã. Vocês vão poder participar? Ninguém falou nada também? Não, eu vou, Cláudia. Que amanhã tem o da Gorete. Eu vou ver aqui. Cláudia. Eu acho que... Ok. Vou passar a madrugada trabalhando. Mas eu fico café da manhã, Cláudia. Se você der o café da manhã, eu fico. Nossa, adoraria receber todos vocês na minha casa. Vamos eu estou merendando açaí com farinha de tapioca. Olha que delícia. Então, aqui, tá? Vou trabalhar um pouco mais. Eu passei o final de semana trabalhando no meu TCC que eu apresentei hoje, de manhã. Mas vamos lá. Tem que fazer, dei minha palavra. Vamos tocar. Top. Obrigado, viu? Obrigado, viu, Cláudia, pelo feedback. Obrigado a todos vocês pelo feedback. Foi muito importante para mim. E obrigada também pela apresentação excelente que você deu. Top. Eu anotei tudo aqui. Tá tudo anotado aqui. Né? Já vou baixar as fotos agora e, montar no PowerPoint. Top. Rever muitas coisas que, para não acontecer de novo. Tá, joia. Vou lembrar de fazer o roteirinho no começo.
Então, nesse workshop, você vai aprender como controlar as suas emoções. Perfeito. Beleza? Top, Levi. Top, maravilha. Alguém quer falar mais alguma coisa? Fica à vontade. Ah, o print. Putz, o print. Vamos dar o print. Nossa, Levi, nossa, ainda bem que você lembrou. Porque eu falei, nossa, tem que lembrar o Levi para retribuir. Top, eu vou fazer o print pelo celular que tem mais. Vai, quer tirar aqui? Tira logo, tira que eu aproveito que eu tô na luz aqui. Eu tive que sair com a cachorra. Tá muito escondidinha, Cláudia. Puxa mais o carão assim, ó. Quem? Eu? É. Deixa eu ver o negócio, peraí. Peraí, gente. Deixa eu acender a luz aqui. Tá tudo escuro. Pronto. Agora ficou claro, tá uma bagunça atrás. Deixa eu parar a gravação.